Olá, tudo bem? Eu vou fazer um resumo aqui da apresentação que nós fizemos lá no café, no encontro, tá? Falei um pouco sobre o modelo de atendimento do Grupo SI, né? Temos um atendimento 100% digital, tá? Então, se for necessário uma reunião online, nós estamos disponível. Se for uma reunião, necessário uma reunião presencial, também podemos ir, a gente agenda, e vai até vocês, tá? Ou na agência também é possível a gente agendar um bate-papo na agência, tá? Aqui eu falei um pouquinho da minha experiência, né? Desde 1990 eu estou no mercado financeiro. Já são 34 anos, né? Entre mercado financeiro e 6 anos mercado imobiliário. Tenho as certificações necessárias, né, para poder fazer o atendimento, né, como uma especialista em crédito imobiliário. Aqui eu falei um pouquinho das fintechs do banco, né, do que nós temos hoje no Brasil. Aqui ele está falando 742 fintechs. Na verdade, já são 800, mais de 800 fintechs. Cada nicho são vários nichos de atendimento. Então, crédito imobiliário, temos várias fintechs com expertise nesse produto e podem atender, tá? Aqui eu falei um pouquinho da expectativa do aumento da taxa Selic, se preocupa o mercado financeiro, com certeza, né? O impacto na taxa, né? Ela é imediata na aprovação de crédito, no custo do dinheiro para o cliente, enfim, é bastante preocupante. Aqui um histórico da taxa Selic. A gente teve a reunião do Copom no dia 18 de setembro, que o Banco Central elevou em 0,25 a taxa Selic, então atualmente é 10,75. E aqui o histórico da taxa, tá? De 2013 a 2024, atualmente 10,75. Tivemos aí uma taxa de 2%, né? Que favoreceu bastante, né, o mercado, e depois, com o reflexo da pandemia, a taxa chegou a 13,75, que foi bastante desafiador. Foi um período que a gente teve muito dificuldade em enquadrar a taxa, porque o custo, né, da taxa de juros do financiamento estava alto e associado ao aumento do preço dos imóveis. Então, foi um período está sendo um período bastante desafiador, né? Aqui é a expectativa do Banco Central, esse é o boletim Focus do Banco Central, do dia 13 de setembro, onde o Banco Central ele tem uma expectativa para final de 2024, a taxa 11,25, final de 2025, 10,5, o exercício 2026, 9,5 e o exercício 2027, 9%. Então, ainda a gente tem uma expectativa de queda futura na taxa Selic. Piracicaba, né, aqui uma população residente de 423 mil habitantes. O ano passado a gente teve uma valorização muito grande no mercado imobiliário, né, e a previsão ainda é manter, né, que os imóveis continuem aumentando. Aqui é crucial a gente entender que somos uma engrenagem, tá? O mercado imobiliário ele é composto de compradores sadios, vendedores com a documentação em ordem, corretores preparados, qualificados, né? Entendendo que, né, a necessidade dos clientes, correspondentes. É papel do correspondente levar informação para todos, né? De forma muito transparente, muito clara e muito objetiva. E o papel dos bancos é analisar caso a caso e sim aprovar muitos créditos, né? Quando o cliente vale, sim, a gente tem tido bastante sucesso na aprovação. Primeiro passo, tá? Muito importante, saber se o lead é bom. Então, a gente tem aí ferramentas, eu aqui no Grupo SI, nós temos ferramentas, tá? Para poder saber se esse cliente, aqui a gente está falando de crédito imobiliário Bradesco, 100% Bradesco, eu vou falar nessa apresentação.
Então, é importante a gente verificar já no começo da jornada para aprovação do crédito, se o banco tem interesse nesse cliente. Por quê? Tem clientes que têm histórico negativo, ele pode estar com o nome em ordem, não ter, estar com score elevado, mas se no passado ele teve algum problema, ou no Bradesco, ou em alguma dos bancos que o Bradesco comprou, o Bradesco pode classificar ele com uma nota de crédito ruim, desfavorável. Então, não adianta ele estar bom hoje, ele tem que ter uma boa nota de crédito, tá? Como podemos ajudar? Através do crédito imobiliário na pessoa física para imóveis residenciais, comerciais, terrenos, na pessoa jurídica, imóveis residenciais, comerciais, terrenos e barracão, e o crédito com garantia de imóvel. Crédito com garantia de imóvel é um excelente instrumento para a gente viabilizar muitos negócios, tá? Quais imóveis são aceitos? Residenciais, comerciais, lotes e barracão. Possibilidade de liberar até 60% do valor da garantia. Os pontos fortes do Bradesco, eu vou reforçar, tá? Flexibilidade na análise de crédito. O Bradesco, ele tem, além da análise da documentação do cliente, ele também tem a análise gerencial. Essa análise ela é feita com muito critério, muita responsabilidade, mas através dessa análise a gente consegue quebrar, né, várias objeções no crédito. Aqueles bancos, né, assim, que tem a regrinha engessada, o Bradesco não tem esse problema. Então, na análise gerencial, se nós levarmos um cliente que tem uma boa nota de crédito e que a gente faça uma boa defesa de crédito, sim, é possível aprovar. Qual que é o primeiro passo quando você conversa na primeira conversa com o cliente, né? É entender se ele fez a lição de casa, o orçamento familiar. Esse cliente, ele tem que saber já no começo da jornada dele, quanto de parcela ele comporta no orçamento familiar. Quanto, né? Você tem que perguntar. O óbvio precisa ser dito, né? Perguntar para o cliente qual a parcela máxima que ele cabe que ele consegue pagar mensalmente. Porque através dessa parcela você já vai construir a defesa de crédito dele, tá? Você vai selecionar o produto certo, o imóvel que cabe no orçamento dele, né? Então é muito importante fazer essa pergunta para o cliente. O cliente, mais que ninguém, sabe o máximo que ele consegue. Aqui tem uma regrinha de padaria, tá? Uma conta de padaria. Então, o financiamento, quando você está com um cliente, no primeiro contato, você pergunta para ele qual a parcela que cabe no seu orçamento. X valor, 2.000, né? Daí você pode aplicar essa regra ali na conversa mesmo, não precisa fazer a simulação. Isso aqui para taxa de 10,49, Bradesco, tá? Que a gente atende todos os segmentos, e para um cliente que consegue, pela idade dele, fazer até 420 meses, que é o prazo máximo. Então, vamos pegar aqui, olha, um exemplo. Um financiamento de 300.000, a parcela, ela vai ficar aproximadamente R$ 3.300. É uma conta de padaria. É mais para você, na hora, já enquadrar o produto para o cliente certo, né? O produto certo para o cliente. Então, olha, o valor da parcela será 1,1% do valor financiado. Ou seja, um financiamento de 300.000, 1,1%, 3.300. Imagine um financiamento de 500.000, 1,1%, 5.500. Um financiamento de 800.000, 1,1%, 8.800. Aí você já sabe mais ou menos. Se o cliente falar para mim assim, a minha parcela é 2.000 e eu tenho 50.000 para dar de entrada. O produto dele é 250.000. Não adianta fugir disso, porque a regra é essa, ele tem 50.000 de entrada e vai financiar uma parcela máxima de 2.000, então ele consegue financiar um imóvel, né, comprar um imóvel de 250.000, tá? Aqui é a renda informal.
Aqui a gente precisa ser muito responsável com essa informação. Por quê? Para empresários, tá? Tem que ter um CNPJ que possuem renda informal, podemos comprovar renda com a declaração do contador. Então, esse cliente, para essa regra, é importante, ela vai passar em comitê de crédito. E qual que é o critério que o comitê vai utilizar? Boa nota de crédito, capacidade de pagamento. Esse cliente ele tem que provar, através de evidências, que ele tem capacidade de pagamento. O que são evidências? Extrato bancário, movimentação, né, daquele extrato, a gente vai somar, vai ver a renda, o quanto de entrada ele tem, se ele tem utilizado o cheque especial, como ele tem gerenciado a conta dele, o fluxo de conta dele, né? Então, fatura do cartão de crédito, também é importante. Se o cliente está pagando uma fatura de 10 mil por mês integral, ele tem capacidade de pagar. Não só um mês. A gente tem que puxar o histórico, né? Os últimos 6 meses aí, a gente consegue estar mostrando, evidenciando e deixando o comitê de crédito confortável para aprovar esse crédito. E daí, junto com as evidências, nota de crédito, a gente pode apresentar a declaração do contador. Ela deve ser assinada pelo cliente e pelo contador. É uma declaração de renda informal simples, tá? Bem esse modelinho aqui. O contador vai explicar, né? Declaro para os devidos fins de comprovação que presta serviço daí do ramo que ele atua, né? E possui uma renda aproximada de tanto por mês. O escritório assina e o cliente assina. É isso aí. Só que não adianta a gente levar uma declaração de renda dessas se o cliente não tem boa nota de crédito. Não vai passar. Se o cliente não apresentar evidências, ele tem que provar que ele tem essa renda. Aqui ele está declarando e ele tem que apresentar evidências que ele tem essa renda. A declaração sozinha não aprova o crédito, tá? É importante que fique claro. Possibilidade de financiar até 100% do valor do imóvel, tá? Como que funciona? Aqui, olha, eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar da aprovação aqui, olha, um valor de imóvel, ele foi avaliado em 1,5 milhão. O valor financiado, o banco permite que a gente faça até 80% do valor da avaliação. O valor do financiamento aqui foi 100% do valor da compra. Então, o valor da avaliação foi 1,5 milhão, valor da compra 1,2 milhão, valor financiado 1,2 milhão, ou seja, 100% do valor da compra. Aqui, olha, valor da avaliação, outro exemplo, tá? Valor da avaliação, 1,2 milhão, valor da compra, 970 mil, valor financiado, 920 mil, 94,84 do valor da compra. Então, aqui, olha, esse é um print do contrato do cliente, tá? 1,2 milhão, valor da compra, ele registrou, né, por 970. Então, o ITBI, ele pagou em cima, sobre o valor do registro, 970 mil, tá? O vendedor pagou lucro imobiliário sobre o valor do registro, 970 mil. Não tem necessidade de registrar por mais, desde que a gente tenha essa avaliação maior. E a engenharia do Bradesco valoriza o imóvel. Então, ela sempre vem com uma valorização maior. Só se o imóvel não valer, tá? Mas, assim, se vier, né, no preço certo, a engenharia do Bradesco costuma valorizar o imóvel. Ainda continuando nesse exemplo, o valor do compra 970 mil, ele tinha uma entrada, ele também sacou o FGTS e financiou 920 mil. Então, o valor líquido a liberar é 970 mil, por quê? O valor do recursos próprios, valor do FGTS e 920 mil de financiamento. Aqui financiamos 94,84. Outro exemplo, 320 mil foi a avaliação, o valor do registro, né, da compra foi 265 mil, financiado 256 mil, 96,60. Então, olha, o valor do registro, 265 mil, ele deu uma entrada de 9 mil, valor financiamento, 256 mil. E um último exemplo,
valor da compra 225 mil e financiou 211.200, 93,86. Nesse caso, a avaliação foi 274 mil. Melhores taxas de juros. Que o Bradesco tem uma vantagem gigante sobre alguns bancos, tá? Ele tem taxa operação. O que é isso? Ele não vincula a manutenção de produtos de relacionamento. Ou seja, ele honra a taxa do começo ao fim, independente do relacionamento do cliente. Se o cliente tiver apenas o produto crédito imobiliário no banco, o banco não vai alterar a taxa dele. Então, ela vai ficar a taxa do contrato. Aqui no Grupo SI, nós temos uma vantagem, tá? A taxa de 10,49 para todos os segmentos, tá? Classic, Exclusive e o Prime, tá? Então, a taxa de 10,49 ao ano mais TR para as tabelas saque e price. Tem bancos que cobram o Santander, por exemplo, ele cobra a taxa, uma taxa na saque e outra taxa bem maior na price. O Bradesco não tem isso. A mesma taxa que ele aplica na saque, ele aplica na saque. Nós temos também aqui, olha, no Bradesco ele tem isenção da tarifa de cadastro e descontos na tarifa de avaliação. Aqui, ainda a gente tem um programa de incentivo do Grupo SI para os clientes, tá? Processo ágil, o prazo médio da operação hoje são 15 dias, quando não tem FGTS e não tem interveniente quitante. Possibilidade de compor renda com até 5 pessoas com ou sem vínculo familiar. Isso é muito importante. Então, não precisa ter vínculo familiar, sócios, pessoas que moram juntos, né? Enfim, podem, pessoas da mesma família, né? Por exemplo, se tem lá 3 filhos, o casal pode compor renda, sai do aluguel, entendeu? Possibilidade de dispensar certidões negativas de IPTU e condomínio. Quando existe uma negociação entre as partes e o comprador entende que, para ele, pelo preço, pela negociação, é interessante absorver se tiver um IPTU atrasado ou alguma coisa desse sentido, o comprador assinando, que ele está ciente e de acordo, o banco dispensa as certidões negativas de IPTU e condomínio. Divergência de área de construção. É possível analisar exceções. Então, a regra do Bradesco, ele permite até 150% de divergência, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um imóvel que tem uma área averbada na matrícula, 100 metros quadrados, mas na realidade tem até 150 metros quadrados, o banco ele não questiona. Então, até 150% o banco autoriza. Acima disso, tem uma declaração de dispensa ciente de divergência diária. Ou seja, o comprador tem que assinar que ele está ciente da divergência diária. Por quê? Ele tem uma responsabilidade de regularizar esse imóvel lá na frente. Então, o banco também aceita, tá? Mais flexibilidade na formalização dos processos na etapa da análise jurídica. Vamos imaginar que tem um cliente que o imóvel não, ele divorciou e não foi, ou ele se casou e não foi averbado na matrícula o divórcio ou o casamento. Então, ele apresentando a documentação, né, a certidão de casamento averbada, nós já fazemos concomitante junto com a etapa de análise jurídica. Um outro caso também, um outro exemplo. Por exemplo, tem a partilha, né? Houve o divórcio e teve a partilha. Então, ainda não foi averbado na matrícula. Apresentando a partilha, que é a conclusão desse divórcio, né? Que cada um vai ficar com a parte e tal, o banco também faz é, essa etapa de análise jurídica e já coloca na minuta essas condições, tá?
Tem vários casos aí. Então, quando tem um processo, né, judicial já concluído, tá, que tem o parecer judicial, é possível apresentar um alvará, né, qualquer coisa nesse sentido, para a gente mandar para análise jurídica e fazer junto com o processo de financiamento. Daí já deixa o imóvel com a documentação certinha, tudo bonitinho. Flexibilidade no enquadramento das operações. Bom, vamos lembrar daquele caso do cliente que precisa financiar 100% do valor de compra. E o valor da avaliação não veio para que dê o enquadramento total do 100%, né? O que que o banco, nesse caso aqui, é possível ser feito? Em exceção, o banco autoriza 90% do valor da avaliação. Então, para aqueles casos que não veio, né, por exemplo, vamos lembrar daquele primeiro caso, foi avaliado em 1,5 milhão e foi vendido, né, o valor de compra 1,2 milhão. Se tivesse feito a avaliação por 1,4 milhão, por exemplo, para a gente conseguir liberar 1,2 milhão, a gente ia aplicar a exceção, 90% do valor da avaliação, entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue viabilizar, né, a operação. O spread bancário aqui, com essa volatilidade, né, da taxa Selic, os bancos estão cada vez mais, tá, de olho na operação com imóvel, seja para crédito, para financiamento imobiliário ou crédito com garantia de imóvel. Então, é um momento muito oportuno. O Bradesco, a estratégia do banco é, sim, crescer as carteiras, né? Otimizar, né? Alavancar através de operações de imóvel. Então, crédito imobiliário e crédito com garantia de imóvel é a bola da vez. O Bradesco está de olho, tem flexibilizado, tem facilitado, a gente fazendo com responsabilidade, muita consciência, né, para levar cliente bom para o banco. O banco está, sim, com apetite voraz para a operação, tá? Aqui eu tenho algumas opções para acesso, tá? Para os nossos parceiros, para os clientes, né? Para estar fazendo a simulação. Então, eu tenho a loja, tá? Digital, que 24 horas por dia é possível fazer o financiamento. A loja, eu uso a plataforma da Frank, tá? Daí o cliente tem que fazer a pessoa que for, né, na loja digital, temos um simulador simultâneo dos principais bancos do país. Entra aqui, faz o login, né? Aqui tem a opção de financiamentos no home. Você pede a opção de financiamentos de consórcio, daí financiamento imobiliário. Daí ele vai aparecer aqui o simulador simultâneo. Clique aqui, solicitar agora. Aqui você faz, olha, cria um login para realizar suas simulações, daí você precisa, pode colocar os seus dados, tá? Ou o seu, ou do cliente, né? Só toma cuidado aqui, que se você colocar seus dados e você tiver uma idade que seja menor, né? Ou que permita fazer, incompatível ao do cliente, coloca daí, sempre que for fazer uma simulação, coloca a idade do cliente, do comprador, né? Aqui, olha, eu confiro os resultados da simulação, então daí aqui você colocou os valores, o valor do imóvel, o valor do financiamento, o prazo, aqui ele já mostra o resultado, Bradesco, Itaú, Santander e Inter, e o Bradesco sempre numa condição melhor, tá? Aqui você já tem a taxa de 10,49, independente do segmento do cliente. Então, não precisa se preocupar, porque o banco aqui no simulador já está ajustado. 10,49, essa é uma condição do grupo ESI, tá? É uma negociação que eu tenho junto com o parceiro para a gente poder atender vocês, né, nossos clientes, com a taxa mínima de 10,49, na tabela saque aqui. Outro simulador, eu uso da Loft, tá? Mesma coisa, do grupo SI, tá? E o parceria com a Loft. A gente faz aqui valor do imóvel, aqui tem a opção, nesse flagzinho aqui, ele tem o financiamento imobiliário e o financiamento com garantia de imóvel. Você coloca o valor do imóvel, o valor da entrada, continuar. Aqui, olha,
Cadastre os dados do cliente para análise de crédito, aqui você já vai fazer a simulação com os dados do cliente, ou pode colocar o seu também, tá? Aqui ele já aparece o simulador simultâneo dos bancos. Nesse caso aqui, ele aparece por segmento. Então, o Bradesco, Price, o Bradesco Saque. Aqui ele aparece com uma taxa um pouco maior, porque é o especial, o exclusive, tá? São os dois segmentos. Então, tem o Classic, o Exclusive e o Prime. Já no simulador da Frank, ele é 10,49 e isso você pode garantir para o cliente que a gente faz. Fazendo pelo Grupo SI, você tem essa condição garantida. O acesso à loja, né? Enfim, o cliente pode acessar, né? Eu vou estar mandando o link para vocês, fiquem à vontade, né? Será um prazer atendê-los e tirar todas as dúvidas, tá bom? Um forte abraço, espero ter auxiliado vocês aí. Contem conosco, tá?